Nessa aula eu vou continuar tratando o assunto de consistência em banco de dados no SQL. A gente já viu nas aulas anteriores aí a consistência de atualização, consistência de leitura, relaxamento da consistência, e agora nessa aula eu vou falar sobre relaxamento da durabilidade e marcadores de versão. Então basicamente a gente já viu aí vários desses conceitos, então passando aqui o que a gente viu nas aulas anteriores. Agora vamos falar então do relaxamento da durabilidade. O que é a durabilidade? É garantir que os dados sejam armazenados de forma persistente. Por que isso é um assunto importante? É porque para melhorar o desempenho, os FCBDs, mesmo os relacionais, aí que é uma das propriedades da transação, né, a CID e o D de durabilidade, o que eles fazem? Qual que é o problema disso? É porque para melhorar o desempenho, quando uma transação termina, chega ao commit, o FCBD tem que garantir que aqueles dados vão realmente ser gravados em disco. E aí o problema é que às vezes ele não vai fazer isso imediatamente. Por questão de desempenho, ele pode deixar para fazer isso em momentos para frente que sejam melhores aí para levar blocos de dados para o disco. Então, a questão é que pode, nesse intervalo, depois que a transação terminou e antes dele realmente gravar isso em disco, pode acontecer uma falha e aí você perderia esses dados. O FCBD não pode deixar que isso aconteça. Então, ele passa por um processo, se acontecer uma falha, ele passa por um processo de recuperação, onde ele vai verificar, normalmente usa um mecanismo chamado de log de transações, para verificar se os dados realmente já foram gravados em disco, e se não for, ele vai fazer isso antes de retornar ao processamento daqueles dados. Então esse é o conceito de durabilidade, que pode acontecer também, assim, nesse processo de recuperação, se uma transação não terminou, ele teria que, às vezes, desfazer as atualizações que aquela transação já fez. Então tudo isso está relacionado à durabilidade e aí, então, para garantir essa durabilidade, gerar esses logs e gerenciar tudo isso é claro que tem um custo de desempenho. Então, mas tem casos em que eu posso trocar essa durabilidade por um desempenho melhor. Ou seja, eu posso flexibilizar, eu posso relaxar essa durabilidade em troca de conseguir um melhor desempenho. Então, o risco é o servidor falhar e essas últimas atualizações serem perdidas. Então, mas para algumas aplicações isso é possível. Então, a ideia é armazenar aí boa parte dos dados em memória e descarregar as atualizações em disco periodicamente para aumentar o desempenho. Então, esse periodicamente aí poderia ser um intervalo maior para aumentar o desempenho. Existem várias aplicações que suportam isso. Por exemplo, armazenamento do estado da sessão de um usuário no website. Então, ele precisa ter um controle das alterações da sessão, isso ficaria em memória, e aí se acontecer uma falha, vai gerar um problema aí para o usuário, vai ter um aborrecimento aí para o usuário, porque ele vai perder ali o estado da sessão dele, mas às vezes isso é um problema menor do que você garantir essa durabilidade e ter um desempenho pior no site. Então, é um tipo de aplicação que poderia suportar esse relaxamento da durabilidade. Outro exemplo é a captura de dados de telemetria a partir de dispositivos físicos. Então, se uma aplicação capta aí dados de sensores, então ela quer fazer isso muito rapidamente, e se ela perder assim, os últimos dados por algum motivo, não chega a ser um problema aí para a aplicação. Bom, outro conceito aí relacionado à consistência é o conceito de quórum. Para garantir a consistência de replicação, ou seja, se eu atualizo, por exemplo, um dado em um nodo e ele tem que propagar isso aí para outros nodos, a mesma atualização, até que isso aconteça, tem aquela janela de inconsistência. Então, em algumas situações, realmente eu não preciso esperar que todos sejam atualizados para considerar aquela atualização bem sucedida. Então, aí entra o conceito de quórum. Então, tem o quórum de gravação e de leitura. Então, o quórum de gravação, ele vai indicar quantos nodos do total de replicações são necessários para reconhecer uma gravação como bem sucedida. Então, em geral, isso é expresso como uma desigualdade
W maior que N sobre 2, onde esse W é o número de nodos que confirma a gravação e N é o número de réplicas. Esse N recomendado normalmente é 3. Então, essa desigualdade diz que o número de nodos que confirma a gravação ele tem que ser maior do que a metade aí dos nodos de replicação, ou seja, ele tem que ter a maioria. Então, se ele tem a maioria, ele é considerado bem-sucedido, mesmo que nem todos ainda tenham confirmado até aquele intervalo que vai ser a janela de inconsistência. Então, é muito usado esse conceito de quórum aí. No caso da leitura, ele indica quantos nodos devem ser contactados para garantir que se tenha lido a alteração mais atualizada. Ou seja, se eu vou fazer leitura, se eu leio mais de um nodo, pode ser que eles tenham dados divergentes. Então, quantos que eu preciso contactar e que tenham o mesmo valor para considerar que aquela é a leitura correta? Então, normalmente a leitura é altamente consistente se R mais W maior que N, onde esse R é o número de nodos que devem ser contactados para a leitura. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um número de réplicas N igual a 3 e eu leio lá 2 nodos e os 2 já confirmaram aquela gravação, então 4 é maior que 3, eu posso considerar que aquele valor é consistente. Então, essa é essa ideia do quórum. Outro conceito importante é o marcador de versão. O que é o marcador de versão? Para eu dizer quando que um dado foi atualizado, normalmente eu coloco ali um identificador que está relacionado aí com data, com tempo, para dizer quando que aquele dado foi atualizado. Quem trabalha aí com controle, aplicações aí de controle de versões sabe bem o que é isso. Então, marcadores de versão eles ajudam a detectar conflitos de concorrência. Eles são usados aí normalmente em técnicas otimistas de controle de concorrência, onde quando você vai gravar os dados, primeiro você lê o dado e depois atualiza. Então, na hora de gravar esse dado, a transação ali vai verificar se aquele dado não foi atualizado entre esse intervalo que você fez a leitura e é o momento que vai gravar. Então, ele lê de novo aquele dado para assegurar que ele tem o mesmo valor. Se ele não tiver, ele cancela aquela gravação. Essa é uma ideia das técnicas otimistas para controle de concorrência, que usa esse conceito de marcador de versão. Agora a questão então isso é muito comum em banco de dados no SQL, então eu preciso ter mecanismos aí para implementar isso. Então normalmente isso é feito através de contadores, dos identificadores globais, hashes de conteúdo, timestamp ou combinações deles. Então existem diversas formas de implementar esse controle, esse marcador de versão, gerando aí um valor que identifica o momento que a atualização foi feita. Agora, quando eu tenho múltiplos nodos, eu preciso identificar isso para cada nodo, ou seja, eu tenho que saber o identificador de versão, o marcador de versão de cada item de dado em cada um dos nodos. Então, uma forma de implementar isso é criar um marcador vetorial, que permite detectar quando nodos diferentes têm atualizações conflitantes. Então, normalmente ele é um vetor, né, um array, formado aí por um conjunto de contadores, um para cada nodo. Então, para cada posição ali do vetor, é o valor daquele contador, daquele marcador de versão, para um determinado nodo. Então, essa é uma forma geral, aí, que é um conceito que vai aparecer muito aí quando se trata de banco de dados no SQL, e normalmente eles usam essas técnicas otimistas. Então, o marcador de versão é importante aí. Bom, então, está aqui a referência bibliográfica desse assunto.